A minha análise aqui sobre o jogo de Santa Cruz, ela está completamente comprometida, tá? Porque eu entrei, vocês, né? Eu E tô, aí eu tô vamos aqui abrir por externando. isso, Felipe. Vamos abrir por Pronto, isso, perfeito, justamente perfeito. trazendo esse problema que você passou, né? Ó, vê só, eu tô aqui participando da live porque, enfim, é um compromisso assumido, uma satisfação que a gente tem que dar para a torcida do Santa Cruz, coisa e tal, profissionalismo da nossa parte, né? Mas assim, eu fui ao jogo, tá? Eu fui assistir ao jogo, eu fui na arquibancada, tá? E assim, era um jogo que tinha uma limitação de número de ingressos, de 20 mil ingressos, tá certo? O Santa Cruz anunciou um dia antes, né? Ali na sexta-feira à noite, que a última parcial tinha 12.500 ingressos vendidos, então o Santa Cruz sabia que, no mínimo, 12.500 pessoas iriam ao estádio, e o Santa Cruz deveria saber que outras pessoas, outras centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, foram para o Arruda sem ingresso na mão, foram comprar no dia. Então, a expectativa, a possibilidade de você ter um público aí por volta de 20 mil, que era o máximo que poderia, né? A chance era grande, e foi o que aconteceu. Foram quase 20 mil torcedores. Não chegou a isso porque o setor de cadeiras ali de sociais não estavam lotados. Tá? Mas o Santa, 19.955, foi muito, muito próximo. Muito bom 19.955. público, viu? Muito Faltou bom público. 45 pessoas. Pois é, Fred, Espetacular, mas Felipe. assim, o Santa Cruz se preparou para receber 2.000 pessoas. E eu não entendo o motivo, tá? Então eu vou, antes de mais nada, antes de gente falar, porque eu praticamente não via o jogo, tá? O jogo começou às 4 horas da tarde, não era o horário do jogo? 4 horas da tarde? Pois bem, então como tantas e tantas pessoas, eu fui ali, fiquei na frente, na Beberibe, fiquei ali tomando uma cervejinha, coisa e tal, conversando com os amigos, encontrando uma pessoa e outra que a gente não via há muito tempo. E eu me dirigi, eu saí de onde eu estava antes das 3 horas da tarde, tá? Exatamente, eu vou contar a hora exata, tá, minha gente? Exatamente às 15 horas e 11 minutos, eu estava na fila para entrar no setor ali do que fica em frente, né? Que chama o setor do escudo, Do tá? escudo, É aquele isso. que, né, o setor de transmissão vê ele de frente, tá? Então eu entrei eu fui para esse setor às 3h11 da tarde, eu já estava na fila, uma fila incrível, assim, absurdamente grande, e que eu pensei assim, mas peraí, isso aqui não é o setor fica atrás da arquibancada do canal, não? Eu disse, não, esse aqui é o setor do escudo. Tá? Então eram ali pelo menos 100 metros de fila, até você dobrar e ainda à esquerda para ainda pegar mais, sabe-se lá mais quantos metros para poder chegar ao estádio. Então, resumindo a situação, eu cheguei com o jogo nos acréscimos no primeiro tempo. Vocês têm noção do que é isso? Eu cheguei, eu Para quem entrei está na acompanhando a fila. live agora, só para pontuar, Rodrigo tá a gente está mostrando aqui a imagem da fila, né? De um torcedor que filmou a fila gigantesca aí que o Felipe Eu está acrescentei esse vídeo Exatamente. no post. Pronto. Esse vídeo é foda, pô. Esse vídeo é 40 minutos do primeiro tempo. É exatamente essa fila exatamente aí. o momento que você estava entrando. Muito Essa próximo. fila aí. Eu estava nessa fila aí, tá? Então, assim, imagine o que é uma pessoa, minha gente. A gente não está falando de um jogo de 60 mil pessoas. A gente está falando de um jogo que tem uma limitação de carga de ingresso. A limitação era de 20 mil pessoas. E eu me dirigi à fila com mais de 1 hora de antecedência. E no momento que eu identifiquei que eu era a última pessoa da fila, certo? Faltavam 49 minutos para o jogo começar, tá certo? E eu só consegui entrar no estádio. Eu não vi, para vocês terem uma ideia, eu não vi o juiz a levantar a plaquinha de acréscimo do primeiro tempo. Eu perdi absolutamente todo o primeiro tempo. Todo o primeiro tempo. Quando eu cheguei, já estava nos acréscimos. Então, quando eu sentei, que pensei em perguntar o que tinha acontecido, o primeiro tempo tinha acabado. Tá? Felipe, Então, eu só quero deixar um relato aqui, que a gente conversou ontem ou anteontem sobre Clarinha ir pro jogo, sobre sua filha ir pro jogo, né? Imagina se você tivesse levado, né? eu não fui, eu não levei ela, porque assim, é uma coisa pessoal. Eu gosto de levar ela quando é um jogo menor, assim, com menos gente, porque eu quero
que ela ainda curta assim, a coisa do jogo, enfim, sem se preocupar muito com isso, o nervosismo do resultado do jogo, a pressão, a coisa. A gente brinca muito, né? Estou tentando falar sério agora, mas assim, eu prefiro levar para o jogo menor, que tem Lógico, aqui pra curtir uma ruda, brincar, né? No salão, tudo. Exatamente, exatamente, sim, enfim, sem dar a pressão, o peso de uma partida de futebol e do que aquilo significa, né? Então eu comprei meu ingresso, né? Porque a minha categoria de sócio ela dá direito à gratuidade, então eu tinha o direito de entrar sem ingresso físico, apenas com a carteira, né, de sócio, a carteirinha. E ainda assim eu tinha comprado o ingresso para ela, né, ela é minha dependente, né, e aí no caso dela ela tem que comprar o ingresso para ir para as sociais, eu teria que comprar o ingresso. Mas aí como eu encontrei todo mundo que eu encontrei ia para a arquibancada do Escudo, né, eu não encontrei absolutamente ninguém que fosse para as sociais, então de última hora eu consegui dar um jeito e comprei o ingresso para o Escudo, tá? Mas assim não levei ela para o jogo porque eu fiquei acompanhando aquela coisa de parcial de ingresso, porque se fosse um jogo ali, vai dar 5.000 pessoas, vai dar 6.000 pessoas, vai dar 7.000 pessoas, eu levava, tá? Mas quando disse assim, vendeu 12.500, eu sabia que ia dar 12.500, né? Eu sabia que ia dar um pouco mais. E sem o anel superior, né, já é um outro, diferente, tá? Assim, 20.000 pessoas no Arruda sem com o anel superior é muito tranquilo, mas todo mundo concentrado ali embaixo é uma atmosfera diferente. Então, eu decidi exatamente hoje, dia do jogo, sábado de manhã, que não ia levar ela, tá? E acho que foi a decisão acertada. Porque eu não estou nem entrando aqui em detalhes, mas assim, houve o que está muito claro, pelo que eu falei, foi a demora para entrar no estádio, tá? Sabe aquela arquibancada que fica atrás do gol, ali no canal, onde fica a torcida organizada do Santa Cruz, a principal, ali costuma ser o lugar que dá mais gente, mas dessa vez não foi. Dessa vez, assim, havia uma fila grande, havia muita gente, mas, enfim, as pessoas estavam ali conseguindo entrar. Mas a tal da arquibancada do Escudo, que é a arquibancada central, tinha muita gente, ao ponto de que a torcida do Asa, que era pequena, mas tinha uma torcida do Asa concentrada ali atrás do gol, do lado oposto, na Rua das Moças, exatamente quando eu entrei no estádio, já terminando o primeiro tempo, eu percebi uma movimentação, aquele setor estava fechado, todo fechado, somente para essa torcida do Asa, e eu percebi uma movimentação de policiais levando esses torcedores para algum lugar. Na hora eu disse, eu acho que vão levar para as cadeiras cativas, porque é uma coisa que acontece. Então, por uma questão de segurança, eles viram que tinha muita gente na parte central e não parava de entrar gente, então eles decidiram tirar os torcedores do Asa, que estavam lá, acomodar os torcedores do Asa nas cadeiras cativas do Santa Cruz, tá? Fizeram a separação, colocaram os torcedores do Asa ali e abriram aquele setor ali atrás para que alguns torcedores do Santa Cruz saíssem da arquibancada central e pudessem se acomodar ali atrás do gol da Rua das Moças. Mas o que fica de lição, eu não sei porquê, assim, esse termo, ele é muito... Ficar de lição é uma coisa... É quando há uma coisa inesperada, é quando o imponderável acontece, é quando você... puxa vida, eu não imaginava que isso podia acontecer, e acontece. Quando acontece a aí primeira você vez, diz... Né, Felipe? Quando acontece a A primeira vez. Está longe de ser o caso, inclusive. Né? Obrigado, companheiro. Exatamente isso que estava faltando. Acontece pela primeira vez. É uma situação que você não está acostumado, você não está preparado para lidar com aquilo, aconteceu, e aí você diz, vamos que isso fique de lição, para que não aconteça mais. Mas episódios como esse são absolutamente corriqueiros na história de Santa Cruz. E eu não entendo por que um clube que dia após dia ia atualizando ali, parcial de ingresso vendido, coisa e tal, e ele sabia que ia dar um público perto de 20.000 pessoas, que era a carga de ingresso. Então, eu não entendi porque se preparou para receber 2.000 pessoas, sabe? Então, a gente começa, né, falando do Santa Cruz sobre isso, e, como eu já disse aqui, a minha análise do jogo é comprometida porque eu só assisti ao segundo tempo. Quando o Fred disse, foi 1-1, né, porque eu vi um gol de cada lado. Quando no primeiro gol do jogo, o gol do Asa, eu não estava nem longe de chegar.
Eu não estava nem longe, ele não tinha nem dobrado ali à esquerda ainda, tá? Para chegar ali na rua onde fica o portão de entrada dessa arquibancada central. Né? Então, não houve, pelo menos no momento que eu entrei, tá? Não sei antes, não posso falar antes, mas no momento que eu entrei, não havia preocupação para mostrar comprovante de vacinação, nada disso, não houve nada disso. Não houve nada disso. Na hora que eu entrei, vamos entrar, enfim, só havia um portão, tá? Não contei quantas catracas, porque realmente não deu, mas era somente um portão para uma quantidade muito grande de torcedores. Aí, como é que o Santa Cruz passa dias e dias convocando a torcida, convoca a torcida, vamos para o estádio, vamos para o estádio, vamos para o estádio, e o torcedor, o serviço oferecido para o torcedor não é de Série D, é de Série Z. Tá? A gente não está falando de um clube que nunca recebeu torcida na sua vida e que, por uma obra do destino, 20 mil pessoas decidiram ir para o estádio. Porque se fosse o caso, a gente entendia. Cássio, Lucas, se fosse um caso de um clube que, historicamente, sempre deu 500 pessoas no estádio, se a gente soubesse, se a gente estivesse falando de um clube que, historicamente, a média de clube é 300, é 400, é 600 pessoas no estádio, e nesse dia, por uma obra do destino, uma coisa assim, fora da curva, 20 mil pessoas foram para o jogo, poxa, aí aconteceu, fazer o quê? De uma hora para outra. Mas não é o caso. E nem foi de uma hora para outra, como você falou. Exatamente. Já esse público, né? Já sabia. Quem disse que tinha sido vendido 12.500 ingressos, ou seja, mais da metade do que tinha disponível, né? Não fui eu, quem anunciou foi o Santa Cruz. Exatamente. Né? Então, não dá para entender. Não dá para entender uma fila tão grande. Né? Esse vídeo que eu acho que Rodrigo colocou aí já era 40 minutos no primeiro tempo. Aí tem uma fila enorme ainda. Né? A fila começa ali na Rosa Gatuno, quando tem aí vem ali no canal e passava quase chegando na Beberibe. Isso aos 40 minutos do primeiro tempo. É uma coisa impensável, uma coisa inimaginável. Tá? Por quê? A pergunta é, por que o torcedor precisa ser tão maltratado? Não basta o time dentro de campo, porque esse maltratou. Mas não basta o clube, a instituição tem que maltratar o torcedor. É uma condição para você ir para o estádio, para você ir para o estádio do Arruda, é uma condição você sofrer, é uma condição você enfrentar uma fila longa, é uma condição você enfrentar empurra-empurra. Eu vi, minha gente, estava na minha frente. Tá? Um pai que estava levando uma filha, uma criança que devia ter no máximo 3 anos, talvez 4, não acredito que tivesse 4 anos, e ela se assustou, ela começou a chorar. É óbvio, ela não está acostumada com aquilo. Sabe? Era muita gente se empurrando, e chega um momento, né, porque a fila ela começa a ficar muito larga, lá para trás ela fica larga, e à medida que vai se aproximando do portão, ela afunila, né, e os policiais obrigam você para ir ali para a calçada, então ela torna-se muito mais, o aperto ele é muito maior. Então, nesse exato momento, eu presenciei uma criança ali nos braços do pai, sabe, chorando, porque ela não tá entendendo que danado é aquilo, não sabe, ela é diferente do pai, ela não sabe de que horas vai terminar, como vai terminar. Né? Então, é impressionante, no ano de 2022, a gente está falando isso de novo de um jogo do Santa Cruz. É impressionante e extremamente lamentável, né? E eu até estava olhando aqui, enquanto você falava, entrei aqui no site oficial, no Instagram, nada, o clube ainda não se pronunciou sobre o assunto, sabe? Assim, não dá o mínimo de uma resposta ao torcedor, um pedido de desculpa, não é o que basta. Um pedido de desculpa não é o que vai fazer o torcedor que se sentiu lesado, que sofreu, dormir tranquilo, mas é o mínimo para esse primeiro momento. De cara, já tem que ter um pedido de desculpa, o clube não. O clube, por enquanto, está silenciado quanto a essa situação, que eu acho que agrava ainda mais o problema, né? Isso afasta o torcedor, né? Exatamente. Isso afasta o torcedor. Sabe o que o Máximo... eu vou passar a palavra já para Cássio, que ele quer falar. Mas assim, vamos lá. Você tem ali, atrás do gol, você só tem um portão de entrada ali na arquibancada do canal. Ok.
Mas no Escudo, você tem a possibilidade desse portão, que foi o único portão que foi aberto, você tem a possibilidade de um portão mais adiante, porque existe mais 2 portões ali na Rua das Moças. Um é colado ali com as sociais, e por isso o Santa Cruz deixou de usar, porque, assim, deve ser uma orientação da polícia, acredito, porque fica muito perto do portão de entrada das sociais, né, da torcida do Santa Cruz, mas você poderia fazer um bloqueio ali, certo? E você fazia a torcida do Asa, que era pequena, acho que não tinha 200 torcedores do Asa, então quem fosse ali entrava por aquele portão e você ganhava mais um acesso para a torcida do Santa Cruz. Isso certamente teria minimizado e muito tanto atropelo e tanta confusão para entrar. Uma coisa injustificável. Cássio. Maestro, queria te ouvir sobre essa situação aí. Até falando para a audiência rotativa, a gente tinha falado um pouco na Água Suja, mas aqui trazendo para o podcast, né, que é o conteúdo além da live, que isso não é diferente, não é a falta de espaço no Arruda. Não é isso que, como o Felipe falou, né? Você está se questionando, mesmo não tendo o anel superior, é óbvio que o Arruda, com o anel inferior, sociais e cadeiras, parte das cadeiras, que cabe muito mais do que 20 mil pessoas. Aliás, cabe perto de 40 mil, porque a capacidade oficial acho que é 40 e chega a 60, faz muito tempo que o Santa não libera 60, mas é 40 com 20 no anel superior, mais ou menos isso. Então, não é questão de caber ou não caber. Que na hora que as pessoas entraram ali, cabia todo mundo. Mesmo o Felipe foi falando que, na verdade, o que o Felipe trouxe foi a falta de preparo de não imaginar que ia precisar atrás da barra da Rua das Moças, que era assim, tinha que colocar a torcida do Asa, que seria menor, em outro setor, para dar maior conforto a quem ficaria dentro do campo. Agora, a entrada, com os relatos, falaram um portão, não estava na rua, não sei se só tinha um portão para arquibancada, mas assim, que seria o portão 7. Mas é algo assim bizarro, mas mesmo que não tenha sido portão, é algo... Para o Escudo só tinha esse. Porque o Escudo estava abarrotado de gente. Isso. Por isso que colocou atrás da Rua das Moças, né? Justamente para ganhar espaço, porque a arquibancada, antigamente, o anel inferior do Santa Cruz era um setor só. Aí o Santa Cruz foi setorizando, e o anel inferior atrás da barra da direita, para quem está vendo a televisão, aquilo ali agora é um setor específico. Ali é um ingresso específico, não é... Porque antigamente era uma coisa só, era tipo... Você comprava ingresso de arquibancada no Santa, a arquibancada é anel inferior, o geral é anel superior. Antigamente era dessa forma, mas não é mais assim. É óbvio que faltou a organização. A estrutura do Santa está mantida, o Santa simplesmente não... Ele sabia que daria jeito, porque deu 20 mil pessoas, mas com esse volume de pessoas que foi ao campo hoje, se tivesse dado a quantidade de ingressos que estava vendido ontem, 12.500, não teria sido diferente disso. Porque a estrutura que o Santa Cruz ofereceu, ela não sustentaria 12 mil pessoas. O Santa Cruz ele não foi surpreendido pela chegada de mais 8 mil pessoas hoje. Ele simplesmente ele conseguiu ter uma análise ridícula em relação à quantidade de gente que já estava garantido que iria ao jogo. E esse tratamento, infelizmente, não é exclusividade do Santa. Infelizmente, para o Santa e para os outros, naturalmente, porque a gente já viu isso, os aflitos com o Náutico, não é torcida visitante, não, é torcida mandante. Tipo, o Náutico nos aflitos, o Sport na Ilha do Retiro, do Santa no Arruda, N vezes também. E a gente está muito para trás. A gente, Pernambuco, no caso. A gente está muito para trás. E essa é uma discussão que mexe muito com o ego, porque até falei antes de você chegar, Felipe, mas até trazendo para um pouco agora, porque todo mundo... é óbvio que, no caso do Recife, que é muito particular dentro do Nordeste, porque os estádios já têm o time que está há menos tempo num bairro, é o Santa, e já está quase 70 anos. O Arruda foi... Isso que está há menos tempo. O Náutico está desde 1918. O Sport está desde 1936. 36, porque 37 foi a inauguração. Daqui a pouco faz 100 anos que o Sport está na ilha. Que existe a ilha. E o Náutico nos aflitos. E o Santa a mesma coisa, no Arruda. Então, a relação de Pernambuco, dos maiores clubes de Pernambuco com os seus estados, ela é muito diferente. E toda vez a gente precisa explicar. Porque ela é diferente. O Castelão, que é um estado dos anos 70... Ele é um estado relativamente novo, sobretudo em comparação aos 3 daqui, Ilha, Aflitos e Arruda, e é dos 2. Tipo, o Ceará vê, o Fortaleza vê o estádio como um deles. Como é o Maracanã, como é o Mineirão, enfim, como era a Fonte Nova. Mas lá na própria em Salvador começou a mudar quando o Vitória inaugurou o Barradão, que nem sempre existiu, mas o Vitória inaugurou o Barradão, começou com o Barradão e a Fonte Nova ficou mais com o Bahia.
Mas na hora que esses estádios foram modernizados, a antiga Fonte Nova virou a Arena Fonte Nova, o Castelão virou Arena Castelão, lá em Natal o Machadão virou a Arena das Dunas, e aqui a gente também viu esse estádio, mas não viu esse estádio, a Arena Pernambuco, no lugar onde todos os outros têm, onde já tinha no meio, no coração da cidade, já completamente integrada a sociedade, integrada às torcidas. Aqui foi criado um novo estádio, que é muito melhor do que os outros 3, mas que tem um grande problema que os outros não têm, as outras capitais, que é o deslocamento. Ou seja, entrar no Arruda, entrar nos Aflitos, entrar na ilha, mesmo com a organização, vamos considerar hoje é óbvio que foi desorganizado, mas mesmo com a organização, não costuma ser muito fácil. Não é legal de parar o carro, é perigoso. Se você não botar você sempre acha que seu carro vai ser arrombado, o ônibus é sempre um problema para chegar, as bilheterias são horríveis, os acessos, que a PM sempre fica batendo nessa tecla, os acessos são limitados, mesmo quando tem organização. E a Arena Pernambuco não tem. Ela no caso da ilha, degraus gigantescos e despadronizados. Né? Isso eu estou falando só do acesso, não estou nem falando da comodidade, porque o outro dá. A Arena Pernambuco é só cadeira. Pô. Um senta no cimento, outro senta na cadeira. Estou falando de entrar no estádio. E a Arena Pernambuco, ela tem lá, você tem um estacionamento enorme, tem a bilheteria, tem escada, tem tudo lá. Agora, é ruim de chegar. E esse é o grande problema, que nunca vai, até a médio prazo, quase longo prazo, nunca vai se resolver. E a gente aqui fica, aí voltando para os 3 estados, a gente tem uma ligação muito grande e está ficando muito para trás. Porque a torcida de Santa Cruz sofreu o que sofreu hoje, mas ela não troca isso pela Arena. Ela prefere isso aí no próximo jogo, ela torce que no próximo jogo seja um pouquinho melhor, não precisa ser melhor, não precisa ser um pouquinho melhor e vai estar lá do mesmo jeito. No Náutico, os Aflitos, no Náutico, a gente até deu exemplo quando estava na Água Suja, que foi os banheiros do Náutico, estava uma nojeira semana passada e virou uma pauta, o Náutico contratou a equipe de limpeza e no jogo contra o Retrô, na primeira final, estava limpo o banheiro. Será que vai ficar? Eu não garanto, não. Eu não boto minha mão no fogo que esse banheiro vai ficar limpo até o fim do ano, não garanto. No esporte é a mesma coisa. A entrada da frontal parece que está entrando gado. É coisa de animal. E o cara passa, se submete àquilo, mas como aquilo é dele, o clube é seu. Né? O clube é seu, ele meio que aceita. Pela minha casa, infelizmente, a minha casa é desse jeito. Só que a estrutura evoluiu, pô. E os vizinhos evoluíram, e a nossa própria estrutura evoluiu. Agora, o governo de Pernambuco colocou um estádio com uma situação que não se resolve. O estádio foi inaugurado em 2013, a Arena Pernambuco vai completar 10 anos, e o projeto de mobilidade da Arena nunca foi concluído. Vai completar 10 anos o estádio, porra. Ano que vem. E a gente acaba ficando nisso, por causa disso, de aceitando ser tão maltratado. A torcida de Santa Cruz foi maltratada hoje, não será a última vez. Não sei nem se essa dois será a pior vez que essa torcida de Santa Cruz vai ser maltratada em relação ao acesso. Mas eu tenho certeza que o cara que foi hoje, o cara tá puto, mas o cara acha que deveria na próxima vez, que não, beleza, é assim. Porque o Arruda é assim. Se tivesse ganhado, tava feliz. Se tivesse ganhado o jogo, tava feliz. É assim. E tá ficando atrás, quando eu digo ficando atrás, é porque essa mobilização que teve para ter 20 mil hoje, que era para ser normal, não sei se vai ter no próximo, porque no próximo, primeiro, como o Felipe falou, se tivesse vencido hoje, o cara tava feliz, mas perdeu, pô. Aí o cara vai pensar no próximo jogo. Puta que pariu. É bronca fora e dentro de campo, meu irmão. Uma hora para entrar, para o time perder o jogo do jeito que perdeu. A gente vai falar do jogo daqui a pouco. Isso. Tenebrosa a ação do Santa Cruz. Parece que os caras estão chutando field goal no futebol americano. Porque a falta de pontaria para acertar a barra, não estou falando de volume de jogo, mas para acertar uma barra, levar pelo menos o perigo, exigir o goleiro do Asa fazer uma defesa, ou pelo menos se esforçar, porque a galera não estava acertando a barra. Então, assim, com isso tudo, não sei se o cara pensa na próxima vez para mobilizar dessa forma, não. Isso já aconteceu uma vez, tá? Naquela campanha, ou você é cobra, foi até legal a campanha, ou você é cobra, ou você tem medo de cobra. Você tem medo dela. Para botar 25 mil pessoas contra o Ferroviário, aconteceu o quê? Fumo. E o público não se repetiu mais. Perdeu aquele jogo e o público não... E assim... É foda. Então, essa mobilização, ela era para ser algo natural. Era pra, se tivesse um plano de sócio, como é o cearense, que o cara tem um check-in, que o cara pode até perder, mas o cara está garantido lá. O cara, porra, no caso do cearense, o cara tem 20 mil ingressos de check-in para colocar. Tipo, não é 3 mil, não. É uma escala muito maior. E meio que isso garante que você vai ter um público bom na próxima rodada. Aqui não tem, né? Não tem. Então, ficou... A gente... Pernambuco, que a gente tem muita gente fora também, mas a gente, nós três aqui, os três são de Pernambuco, a gente ficou muito para trás. E a gente normalizou isso de hoje, do Santa, que aconteceu no Santa hoje.
Era para o presidente, para Antônio Neto já ter pedido desculpa. Até acho que vai acontecer, acho que vai se pronunciar sobre isso. Mas falar, só, não dá, a gente errou na organização, na próxima vez você vai chegar com um tapete vermelho, mesmo, para a torcida entrar. Porque não dá para simplesmente foi um erro. Porra, foi um erro muito amador, de uma falta de estrutura clássica e que a médio prazo não tem solução. Só não tem dinheiro para mudar o Arruda, não, porra. Não tem. Perfeito.